Parece que o caos trazido pelas variantes da Covid estão bem longe de acabar. Semana passada eu falei sobre máscaras e a tônica dessa semana são as vacinas. A empresa AstraZeneca, junto com o governo sul-africano, acabou de liberar essa semana um trabalho pelo qual ela diz que a proteção da sua vacina em relação às formas leves e moderadas é insuficiente, o que fez com que o governo descontinuasse o uso dessa vacina. A mesma que, por um acaso, na semana passada, a Alemanha e outros países da Europa disse que não vai usar em idosos, e no caso, que é a segunda das únicas 2 vacinas que tem aqui aprovadas no Brasil. E agora? Perdemos uma arma? Será que as vacinas que mal chegaram já não funcionam mais? Quem tomou a vacina de Oxford vai ter que tomar outra? Calma, gente. Eu sei que tá uma confusão, mas como sempre, o tio explica. Vamos ler essas 2 notícias sem a lente do sensacionalismo que infelizmente está contaminando a mídia brasileira? Quando você lê Alemanha proíbe o uso da vacina de Oxford em idosos, deveria ser Alemanha opta pela vacina da Pfizer em idosos. Já que eles têm as 2 vacinas, eles optaram por aquela que eles têm mais dados e que é mais eficaz na população que morre mais. Entenda, eles não proibiram nada, eles optaram pela outra, já que eles têm as 2. Quando você lê, o governo sul-africano interrompe o tratamento com a vacina de Oxford, o que você deveria ler? O governo sul-africano está trocando de vacina para as populações mais sensíveis, como idosos e profissionais de saúde, já que eles também têm outras opções mais eficazes contra a nova cepa. Não quer dizer que a vacina de Oxford foi testada e mostrada que ela é inútil. Lembre-se que a notícia fala, ela tem uma redução da eficácia dela pelas formas leves e moderadas. Pelas formas graves, pelo que está apresentando, ela ainda protege. Mas o fato é, já que o governo sul-africano optou, como a maioria dos governos, pela redundância, por ter mais de uma vacina de opção, eles estão pegando as populações que morrem mais e deixando para eles as vacinas mais eficazes. Agora, qual é a palavra mágica nessas 2 notícias? Opção. Ambos os governos, assim como a maioria esmagadora dos governos pelo mundo afora, optaram pela redundância. Ou seja, eles não apostaram num único cavalo. Para ganhar na Mega Sena é fácil, é só você fazer um jogo que vai todos os números. Você vai gastar mais do que você vai ganhar, mas você vai ganhar. Foi o que eles fizeram. Eles não sabiam qual vacina que ia dar certo, então eles começaram a comprar elas antes mesmo dos trabalhos ficarem prontos. Muitos países, como o Brasil também, começou a criar fábricas antes que a vacina tivesse terminada. Era uma aposta ousada, eu sei, só que eles sabiam que essa aposta ia render frutos no futuro. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, o que você vai gastar com vacina, mesmo que você compre muito mais do que você tem de população, vai reverter em lucro no futuro. Cada vida perdida, principalmente as pessoas que morrem jovens, sabe, em vida economicamente ativa, elas significam uma redução absurda do PIB. A questão da quarentena, das pessoas estarem presas e não podendo trabalhar. Então vacinas significam dinheiro fluindo, pessoas vivendo, a economia rodando. Não importa o quanto você gasta, 10, 20, 30 bilhões de dólares. Isso é investimento, não é gasto. Então você vai ter países como o Canadá que comprou muito mais vacinas do que tem de população, mesmo contando o fato que a maioria delas é 2 doses. Mas o fato é, se alguma delas desse errado, eles ainda iam ter o suficiente para poder imunizar toda a sua população. Isso é o que a gente faz quando a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabia dessas vacinas quais iam dar certo. Graças a Deus, a maioria delas está dando muito certo. A gente também sabia que no futuro ia começar a aparecer as variantes, que é o que está acontecendo. E a gente não sabia quais delas iam performar melhor quando isso acontecesse. A questão é que você só pode optar pela melhor quando você tem mais que uma opção. Tá, Adriano, mas não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Pelo visto, o governo apostou numa única vacina e, pelo que tu indica, ela é inútil com essas novas variantes aí. Será? Como eu já disse aqui no canal, para você entender como é que uma vacina funciona, você tem que entender como a sua imunidade funciona. Eu sei, meu vídeo de vacinas está bem longo, antigo, um pouquinho defasado, por isso eu vou tentar dar uma atualizada e uma pincelada em alguns pontos específicos aqui, mas eu vou simplificar bastante e ser o mais didático possível. Por isso, se algum especialista me vendo e ficar chateado que eu falei alguma besteira, não adianta vir na minha casa me bater depois. Para começar, vocês têm que conhecer quem é o cão chupando manga, quem é o capiroto, quem é o bichão mesmo. A célula do nosso sistema imunológico, dos nossos glóbulos brancos, que é a pálpata da obra e que toda e qualquer bactéria e vírus morre de medo, se borra nas calças quando vê ele. O macrófago. Para você ter uma ideia do que significa esse bichão, olha o tamanho dele. Eu vou deixar agora um vídeo mostrando esse bichinho andando entre as células do sangue, comendo uma bactéria. Vê se não é uma coisa que parece filme de terror, que é para dar medo.
esse monstringão está aí na sua circulação sanguínea. É para isso que ele serve. Ele fica patrulhando o teu sangue, entre tuas células, andando de um lado pro outro, olhando feio, perguntando o que tá acontecendo aí, cara crachá. É bem aquele policial barra pesada mesmo, sabe? Que não deixa nada passar. O que acontece é, se ele encontrou qualquer coisa fora do lugar, ele manda pau. Ele come. É isso que o macrófago faz. Ele come. Ele come qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de célula estranha que ele encontre no seu organismo. Entenda que isso pode ser inclusive células tumorais. O fato é, não pareceu normal para ele, ele vai lá e come. Tá nem aí. Ele é bem do tipo, bate primeiro, pergunta depois. Primeiro ele come aquela coisa estranha, depois ele vai lá, dissolve, quebra em pedaços e fala: O que é isso que eu comi? E se ele percebe que tem elementos disso que ele acabou de comer que são estranhos, alienígenas, o que ele faz? Ele pega esses pedacinhos e vai levar para os amigos dele, que são os outros, vamos dizer assim, os investigadores da verdade, que são os linfócitos. Então o macrófago chega lá e fala: Galera, ó, seguinte, matei esse bicho aqui, ó, blá, joga os pedaços lá. Não sei o que era, mas matei. Daí os linfócitos vão pegar, dar uma olhada e falar: Interessante, macrófago. Esse bicho aí é coisa nova. Esse melindrante a gente não conhecia não, hein? O que ele tá fazendo? Passando droga? Não sei. Tava lá andando na boca. E os linfócitos vão pegar esses pedacinhos que o macrófago deixou para eles e vão tentar ver se eles conseguem identificar alguma proteína, alguma substância que seja exatamente assim estranha, mas que eles consigam identificar, que eles consigam reconhecer no futuro. Para não deixar a coisa muito técnica, você vai ter que entender que basicamente a gente tem dois tipos de linfócito. O primeiro, o linfócito T, T de tropa de infantaria, soldado mesmo. Eles vão pegar aqueles pedaços que o macrófago trouxe, vão fazer um sistema, vamos dizer assim, de negativo, de chave, e vão sair por aí fazendo cara crachá. Vão andar pelas suas células do seu corpo, vendo se as coisas encaixam. Fiz um molde aqui, não encaixa, não é, não encaixa, não é, não encaixa, não é. Se ele encontrar uma célula ou qualquer bichinho que o negócio encaixou, ele mata. Opa! Rebenta. Essa, junto com os macrófagos e outras células, é o que a gente estava chamando lá atrás de imunidade celular. São glóbulos brancos andando pela sua circulação sanguínea, procurando qualquer pedacinho de corona que possa estar na superfície das suas células, e se aquela célula tem sinal de que tem corona lá dentro, ela arrebenta aquela célula, ela mata aquela célula. Dane-se, é melhor matar uma célula cheia de bicho e matar com a infecção do que deixar a coisa espalhar. Então é por isso que qualquer infecção você vai ter destruição de células do seu corpo pelos seus glóbulos brancos. É por isso que você sofre um pouquinho até você se recuperar. Vai ter febre, vai produzir pus, vai ficar mal. É o seu organismo matando as células infectadas. Mas entenda que a gente está falando de coisas de escala de grandeza muito diferente. Se a gente fosse tentar comparar um linfócito, ele, sei lá, é do tamanho de um prédio, e um vírus do tamanho de uma pessoa. Então é difícil para o linfócito T encontrar vírus andando por aí. Ele vai encontrar células infectadas. Ele vai palpar as células lá com as chavinhas dele e vai encontrar vestígios que tem pessoa lá dentro. Ele vai lá e destrói a célula. Agora, para pegar os vírus mesmo, os indivíduos melindrantes que estão por aí fugindo, indo de uma célula para outra, é outro sistema, é outra coisa. Aí é que entra o outro linfócito, o linfócito B. B de bombardeio. O linfócito B, como a gente já dito no passado, pega aqueles pedacinhos que o macrófago trouxe e produz uma arma, um míssil teleguiado feito para encaixar certinho naquele pedacinho que trouxeram para ele. Esse míssil teleguiado, essa arma que gruda certinho, é o famoso anticorpo. Anticorpo não é uma célula, é uma proteína. Então os linfócitos B começam a sair pela sua circulação, descarregando centenas de milhares de milhões de cópias dessa proteína. E solta, vai soltando. Aonde tiver um pedacinho igual àquele que o macrófago trouxe, o anticorpo vai grudar. Pode ser na superfície de uma célula, em parte respiratória do seu pulmão, tá cheio de corona lá dentro, já começa a apresentar um pedacinho outro de corona saindo ali pela capinha da célula, os anticorpos vai grudar tudo ali. Se tiver um corona bobeando no meio da circulação sanguínea, andando que nem um retardado, tentando chegar na próxima célula, os anticorpos vão pegar e grudar nele e ele vai cair no chão. Plum. Entenda, aquela coisa pequenininha que os linfócitos T não conseguem enxergar, acabou de ficar maior. É como se no meio do escuro os anticorpos fizessem a coisa ficar brilhante, fosforescente, para que os soldados, os linfócitos B e os macrófagos possam matar. E é assim, através, vamos dizer assim, dos anticorpos realçando, brilhando, fazendo que as outras células que realmente matam possam enxergar, que essas células vão começar a matar realmente os vírus e as células infectadas, e você vai finalmente se livrar da infecção.
Ok, qual o problema do corona em relação a isso? Parece que ele irrita tanto o nosso sistema imune que essa primeira resposta de macrófagos e linfócitos T ela é muito exacerbada. A gente nem chega muitas das vezes lá na parte dos B, dos anticorpos. Sendo assim, o que te dosa quando a gente vai fazer exame de sangue é justamente os anticorpos. Muitas pessoas já lutaram com o corona, já têm células veteranas, mas se você fizer o exame de sangue, está negativo. Deu para entender porque esses exames de sangue não servem para muita coisa? Segundo lugar, entenda que um vírus é algo complexo, ele é cheio de partes. Ele tem, no caso do corona, os espinhos, ele tem a membrana dele, tem o DNA dele. E o que a gente está dosando são os anticorpos contra os espinhos. Tá, mas por que a gente começou a fazer isso, dosar só esse especificamente? Simples, a gente fez o processo inverso. A gente pegou pessoas que foram curadas de coronavírus, fizemos um exame de sangue, descobrimos que eles tinham uma quantidade absurda de anticorpos no sangue deles, separamos os anticorpos e descobrimos que esses são para os espinhos. Ou seja, a gente percebeu que de todo o vírus, a parte deles que mais incomoda a gente, que mais irrita o nosso sistema imune, são os maledetos desses espinhos. Agora sim, entenda que esses são aqueles que a gente produz a maior quantidade de anticorpos contra. Não são a única parte. Geralmente a gente vai produzir anticorpo para várias partes do vírus, para a membrana, para o DNA. Só que quando você está fazendo o exame de sangue, você está dosando só a caceta do anticorpo contra o espinho. Sei lá, esse seu sistema imunológico é diferente. E se você produziu pouco para espinho, mas muito para membrana, quer dizer que você não está protegido? Não, mas seu exame de sangue, mais uma vez, vai dar negativo. Ah, e onde que entram as vacinas nessa história? Bem, as vacinas enganam o teu corpo que você já foi invadido para fazer você criar uma imunidade. Pegando a mais simples de todas, a Coronavac, ela joga dentro do seu corpo um monte de cadáver de Covid, os macrófagos comem, todo o processo começa. A vacina de Oxford é uma vacina de vetor viral, quase como se fosse assim, a gente pegasse um outro bicho, botasse uma máscara de corona, jogasse ele dentro do seu corpo amarrado, o macrófago come e ele vai começar a achar que aquilo é um corona. Na verdade era um cara fantasiado de corona, coitado desse cara. E daí de repente ele destrói aquilo, pega aquele pedacinho de corona que está dentro lá do adenovírus do macaco da vacina de Oxford, oferece para os linfócitos, todo o processo começa. A mais requintada de todas, e talvez por isso a mais eficaz, é a vacina da Pfizer. Sabe o que essa desgraçada faz, o famoso RNA mensageiro? Ela lança dentro do seu sangue uma fita de RNA. RNA, repito, é como se fosse um e-mail que ensina uma parte da sua célula chamada ribossomo como fazer proteínas. Então esse RNA entra dentro das suas células, você nem percebe que isso aconteceu, vai para esse tal do ribossomo e faz o seu ribossomo começar a produzir espinhos de corona. Exatamente isso. Ela não infecta você com espinhos de corona, ela infecta você com o e-mail que ensina você a fazer espinhos de corona. E daí, ao invés de você ter dentro de uma vacina 10 mil espinhos, você começa a ter 10 mil células produzindo milhões de espinhos, bilhões de espinhos. Da noite pro dia, o teu sangue está lotado de espinho de corona. Os macrófagos começam a comer tudo aquilo e falam, gente, não sei o que é isso aqui, achei lá no chão. E começa a jogar nos linfonodos e uma resposta imunológica absurdamente forte é produzida. É por isso que essa vacina até agora tem essa coisa absurda de 95% de eficácia. Mas independente da estratégia, toda vacina engana você que você já teve Covid. Assim, quando você pega a Covid, aquilo que demoraria uma semana, acontece em questão de horas, lembra? Então é sempre um círculo virtuoso. O sistema imunológico já está safo, ele já entendeu como é que a coisa funciona. Tá, e o que acontece com as variantes? Bem, as variantes são pessoas disfarçadas de outras pessoas. São Covids com aquela máscara ridícula de nariz e bigode óculos, sabe? Na minha infância tinha um monte disso. Acho que não sei se hoje em dia existe mais. Mas a questão é, o espinho das variantes é diferente. Lembre-se que eu falei, os anticorpos são muito específicos. Se você já foi infectado por um corona antigo e entra uma variante, o seu anticorpo pode não grudar muito bem no espinho desse novo Covid. O seu macrófago vai continuar comendo eles, vai continuar levando os pedaços dele, mas aquela defesa que você produziu para o outro corona lá pode não funcionar muito bem. Entenda, eu não disse que ela não funciona nada, eu disse que ela não funciona muito bem. Porque o espinho é diferente. Tem algumas modificações, mas ele continua sendo um espinho de corona. Então o anticorpo às vezes encaixa, às vezes não encaixa, às vezes ele passa batido, mas mesmo assim existe o que a gente chama de resposta cruzada. Esse é o motivo pelo qual quem já teve uma gripe costuma ter uma resistência maior a outros tipos de gripe. Quer dizer, a defesa que você produziu para aquele vírus não é bem a desse que você está entrando em contato, mas serve, já ajuda para alguma coisa. Aquilo demoraria 10 dias, demora 7, 5. Às vezes, aquilo que poderia matar você se torna uma doença mais leve. Então a gente chega na pergunta lá atrás, existe vacina ruim? Não. Quer dizer, pelo menos dessas que foram aprovadas até agora, nenhuma delas é ruim.
O que você pode ter uma vacina mais ou menos eficaz de acordo com as variantes da Covid, mas todas elas são melhores do que você enfrentar a Covid de peito aberto sem nada. Então, mesmo a vacina que tenha 30% de eficácia vai te proteger contra a Covid. Pelo menos vai te proteger das formas mais graves. O importante é você entender que ela já dá um pouquinho mais de defesa para o seu sistema imune, para ele não começar do zero. Mas Adriano, se é assim, então por que a Anvisa tinha aquela regra que tinha que ter no mínimo 50%? Entenda que a Anvisa é um órgão regulador. Se ela está ali para poder separar o joio do trigo, que vacina que o Brasil como Estado vai comprar, ela fala, Espera um pouquinho, tem 10 aí candidatas. Eu só vou deixar entrar aqui aquelas que têm um mínimo valor que eu considero eficaz. Abaixo disso, eu não quero a tua vacina. Volta para a prancheta de planejamento e faz uma vacina melhor. Agora sim, porque nós temos a opção, entre aspas, de escolher qual vacina comprar. Se fosse, sei lá, no meio do caos total, uma doença que matasse 100% das pessoas, mesmo uma vacina que tivesse 10% de eficácia estaria sendo aplicada em todo o mundo. Então é a hora de fazer uma ressalva. Todas as vacinas, sem exceção, vão ser atualizadas o tempo todo. Uma vacina de gripe tem em média 10 cepas diferentes. Então nada impede, gente, que no futuro a vacina da Pfizer, por exemplo, tenha material para você produzir 10 tipos de espinhos diferentes. A própria Corona já tem 2 tipos de Covid diferentes dentro dela. Todas vão ser atualizadas. Mas se você tomou a vacina agora, a de Oxford, por exemplo, que está sendo falada tanto, isso não é motivo para se desesperar. Com certeza, a defesa que você tem com ela é maior do que a defesa que você tinha antes de tomar ela. Você vai ter a defesa lá de 60%, 70% das cepas normais e talvez com a cepa brasileira, a amazonense P1 ou a Rio de Janeiro P2, que são muito parecidas com a cepa lá sul-africana, você vai ter uma imunidade menor, mas mesmo assim é melhor do que se você não tivesse tomado vacina nenhuma. Você vai ter que usar máscara? Você já tinha que usar. Você vai ter que usar distanciamento? Já tinha que usar. Gente, vacinas são soluções coletivas. Vacina só vai começar a fazer efeito quando muita gente tiver tomado. Vamos olhar para Israel. Israel está chegando já a 60% da população vacinada com uma dose e quase 30% com 2 doses. Já está tendo uma queda absurda no número de mortes. Está começando a ter uma queda até na transmissão. Então Israel é a prova viva que as vacinas funcionam, mas elas têm que ser usadas em massa. Eu repito, se o Brasil não está conseguindo ganhar na qualidade, vai ter que ganhar na quantidade. Nós temos capacidade para vacinar milhões de pessoas por dia. Então não é a hora de você pensar, essa é a vacina de Oxford? Não, vou esperar Sputnik. No meio do incêndio, você não vai esperar o extintor, entendeu? E deixar de usar água. Usa água. Aproveita enquanto o incêndio ainda está menor, porque esse incêndio vai crescer. E é isso aí, gente. Ficou alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Vamos viralizar esse vídeo ou qualquer outro que fale de vacinas. Está na hora de começar a cobrar os nossos políticos, que só funcionam quando a água bate na bunda. Por isso, vamos começar a fazer algumas continhas de cabeça aqui. O Brasil hoje tem em torno de 130 milhões de pessoas que podem receber a vacina. Não precisa todo mundo receber, mas que pode. Se a gente fosse comprar a vacina mais cara de todas, a vacina da Pfizer, R$100 a dose, daria 30 bilhões de reais. Parece muito, né? Mas isso é só o que o Brasil vai perder de PIB por causa das 230 mil pessoas que morreram até agora. Por isso, eu repito, não importa o que você gastar com vacina, isso é lucro, isso é investimento. Vamos começar a cobrar, vamos viralizar, vamos pedir essas vacinas que tinham que estar aqui já para ontem. Tá certo, gente? Um abraço.